Mosquito, sai daí, caralho. Parece roubar meu show. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, em meados do ano passado, havia bondes a circular por todo lado. Para vocês terem uma ideia, uma das linhas saía do Largo da Carioca, do Tabuleiro da Baiana, um lugar que não existe mais, e ia até a Muda, na Tijuca Profunda. A Muda acho que existe até hoje. E se chamava Muda porque lá o bonde terminava a linha do bonde e o bonde tinha que virar, mudava de direção. Então, por causa disso, acho que é por causa disso, a Muda. Havia o bonde e por causa do bonde havia um provérbio muito popular que dizia: tudo é passageiro, menos o cobrador e o motorneiro. Na verdade, tudo foi tão passageiro que acabaram o cobrador, o bonde, o cobrador e o motorneiro. E acabaram também as mostras de cinema de arte. Naquela época, havia uma por mês e todas elas lotavam os cinemas onde se realizavam. Isso é uma coisa que passou. Hoje em dia, um filme de arte, até Batman, o Retorno, é considerado um filme de arte. Então, já não existem mais mostras de filmes de arte como existiam antigamente. Não existiam, mas de repente fizeram uma. Ela está no Cine Joia, em Copacabana, e se chama Mostra de Filmes Franceses Inéditos. Ela vai acontecer, está acontecendo do dia 13 ao dia 26 de abril e apresenta vários filmes considerados de arte do cinema francês. Todo cinema francês é meio de arte. O cinema francês sempre viveu empenhado em mostrar que o cinema é uma arte, a sétima arte. Nem sempre eles conseguem isso. Às vezes o cinema americano faz um filme de ação que é muito mais artístico que qualquer filme francês. Mas essa mostra tem filmes muito interessantes e eu aconselho vocês a aparecerem lá no Joia e viver esse momento de nostalgia, uma mostra de cinema de arte. Eu queria ver muito um filme chamado Foucault contra ele mesmo, que é um documentário sobre Michel Foucault, aquele filósofo e antropólogo e sociólogo e mais algumas coisas que era meio contra a cultura, foi um dos criadores da contracultura. Eu queria muito ver, mas já passou. Mas tem outros filmes muito interessantes que eu acho que vale a pena ver. Portanto, vão lá no Cine Joia e vivam esse momento de nostalgia, uma mostra de cinema de arte. A semana passada, no Eu Recomendo, que eu gravei em São Paulo, eu disse que a Broadway era lá, por causa da enorme quantidade de musicais que estão em cartaz em São Paulo atualmente. Mas agora que eu estou no Rio, eu tenho que dizer para vocês que a Broadway também é aqui, porque nós temos vários musicais em cartaz aqui no Rio, espalhados pela cidade afora, porque aqui os teatros são todos distantes uns dos outros. Um desses musicais, que eu recomendo especialmente, está em cartaz até o dia 28 de maio no Teatro Maison de France, é Josephine Baker, A Vênus Negra, um monólogo musical estrelado pela atriz Aline Nunes. O texto é de Walter Daguerre, a direção é do ator Otávio Miller, e a Josephine Baker, vocês devem saber quem é. Foi uma das grandes estrelas dos anos 20, dos loucos anos 20, foi a primeira negra a se apresentar nos palcos em Paris, dançava só com a tanguinha de bananas e sem mais nada, era um ícone do jazz, que então estava começando a florescer na Europa, chegou a se apresentar na Alemanha, mas foi expulsa de lá pelos nazistas, o que, embora eu tenha dito isso com um certo bom humor, não foi nada engraçado, foi trágico. Esse musical vale a pena ver porque a atriz Aline Nunes recria a Josephine Baker. Então, eu recomendo até o dia 28 de maio, no Teatro Maison de France, Josephine Baker, A Vênus Negra. Séries. Eu venho falando há algumas semanas, que as séries estão na entre-safra. Hoje eu quero dizer para vocês que estavam, não está mais, porque começou a segunda temporada de The Get Down. Vocês devem ter visto a primeira. The Get Down é um seriado que conta a passagem da disco music, do final da era de ouro da disco music, para o hip hop, que é uma coisa que está na moda até hoje.
Então, The Get Down é uma produção luxuosíssima, dirigida pelo Baz Luhrmann, aquele diretor australiano que fez um filme memorável chamado Moulin Rouge. Cada episódio custou 10 milhões de dólares, é uma série caríssima por causa da reconstituição, por causa da compra dos direitos autorais das músicas que são executadas ao longo do seriado. The Get Down é um seriado a mil, um seriado daqueles que eu adoro, é um seriado que veio para ficar, que vai continuar sendo visto e revisto a exemplo dos grandes seriados que fizeram esse gênero a coisa mais importante do audiovisual no momento, agora e também no futuro. Então eu recomendo a vocês que vejam The Get Down, porque vale a pena. Quem não viu a primeira temporada tem que ver antes e depois emenda na segunda. Vale a pena ver e guardar as lembranças que The Get Down nos permite ter. Por último, mas não menos importante, livros. Disse a crítica Alice Sebold, do New York Times: se eu pudesse comer esse romance, eu comeria. Exageros à parte, esse livro que eu tenho nas mãos realmente é delicioso. Chama-se O Clube de Leitura de Jane Austen, da autora americana Karen Joy Fowler. É um romance sobre um grupo de pessoas que se reúne uma vez por semana para discutir, comentar e analisar os livros de Jane Austen, uma autora que é um best-seller mundial, embora tenha vivido em outro século, tenha vivido pouquíssimo tempo, morrido solteira, mas ela escreve sobre relações sentimentais e sobre amor, sobre paixão, sobre casamento, sobre todas essas coisas que são eternas. O livro é um romance, claro, é muito interessante porque permite aos que já leram Jane Austen se reconhecer nele e ao mesmo tempo proporciona aos que não leram essa possibilidade. Eu recomendo especialmente a vocês O Clube de Leitura de Jane Austen, de Karen Joy Fowler. É um belo livro, sem dúvida. Eu tive hoje, aqui ao meu lado, um convidado especial, que é o Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz é um grande escritor português, é um dos grandes escritores do século XIX. Escreveu livros memoráveis como Primo Basílio, A Cidade e as Serras e principalmente Os Maias, que é um livro que eu releio pelo menos uma vez por ano. Releio e continuo descobrindo novidades cada vez que releio. Eu recomendo a vocês os livros do nosso querido Eça. Não vou perguntar ele se ele quer dizer alguma coisa, porque ele não vai dizer. Então, eu recomendo, além do livro da Karen Joy Fowler, todos os livros do Eça, que estão aí à venda em dezenas de edições, porque já caíram em domínio público, e recomendo principalmente Os Maias, um livro que todo mundo tem que ler antes de morrer. Por hoje é só. Semana que vem eu voltarei.